aqui do André Padilha, chefe de gabinete da Secretaria de Obras de Canoas. Também o Douglas, secretário adjunto do Meio Ambiente aqui da Prefeitura de Canoas. O Marcelo Grala, diretor de Saneamento e Resíduos Sólidos e Coleta Seletiva da Prefeitura de Canoas, da Secretaria do Meio Ambiente. A minha colega, a única colega, a vereadora Neuza Rufato, aqui presente também conosco, moradora aqui do bairro. E... Tudo bem, gente? E a gente, então, até dizer, né, a metodologia da audiência, ela é, geralmente, né, a gente faz primeiro a rodada de escuta dos moradores e, a partir disso, a gente entra com as explicações da prefeitura, dos vereadores, das autoridades presentes, para trazer as informações, né, que são cabíveis sobre as obras. E essa é uma audiência pública que a gente vem fazendo, uma iniciativa pioneira no estado do Rio Grande do Sul. A primeira Câmara de Vereadores a estar realizando as audiências públicas descentralizadas, a primeira e única também, as outras cidades estão fazendo, mas as audiências são na Câmara de Vereadores, né? Então, a gente fez essa iniciativa com o intuito de aproximar a Câmara de Vereadores das comunidades, dos bairros atingidos, e a gente conseguir esclarecer as dúvidas sobre a questão das obras, sobre a reconstrução do sistema de prevenção contra as enchentes. Então, a gente faz a escuta, como hoje a gente tem um número reduzido na participação, mas ainda assim tendo participação dos moradores, da comunidade aqui, a gente vai pegar e começar com as explicações. Então, pedir para o André trazer explicação aqui sobre a construção do dique da Niterói, que é o dique aqui da região. E depois, enquanto isso, daí vocês podem fazer a inscrição para fala ali com o Walter, e daí a gente vai passando a palavra para a escuta dos moradores, né, as reivindicações, e a gente conseguir fazer o trabalho. Mas quero passar a palavra para a vereadora Neuza, da sua saudação também, ficar no registro. A gente está sendo filmado, tem a câmera ali, então passar o microfone aqui para a vereadora Neuza fazer sua saudação. Boa noite a todos. Eu acredito ser muito importante esse momento de esclarecimento, né, aqui para o pessoal do bairro Niterói. Graças a Deus não fomos atingidos pela enchente, como o lado leste, né, mas ficamos muito apreensivos porque o dique subiu e graças à elevação daquela rua que está sendo construída não teve enchente em Niterói. O dique foi elevado em 1,30 m e por 30 centímetros não transbordou, não teve enchente em Niterói. Então é relevante, né, a construção dos diques urgentes para que não ocorra mais em Canoas o que ocorreu, que foi muito grave, né, foi cruel com todos os moradores, e nós estamos aguardando as verbas que vêm do governo federal para que seja concluída. As obras do dique Niterói não parou, elas continuam, né? A metade já está construída, né? Depois o secretário vai falar melhor. Mas eu trabalhei aqui como subprefeita há 3 anos e acompanhei o trabalho de Niterói, né? E hoje eu estou como vereadora na Câmara, a única mulher eleita. E me coloco à disposição de vocês. No que for preciso, podem contar comigo. Prazer estar aqui com todos. Hoje eu conheci o seu Alfredo, que mora aqui na frente também, né? Pena que não tem mais gente hoje, né? Tem o jogo do Brasil, então as pessoas não querem sair de casa, mas é muito importante, né, esses momentos que o nosso vereador Gabriel propõe para a comunidade se informar, certo? E muito obrigada e conte conosco. Muito obrigado, vereadora Neuza. Então, quero passar a palavra para o chefe de gabinete, André, para fazer a explicação também, sua saudação, e trazer as informações sobre as obras aqui da Niterói. Boa noite a todos, né? Vereador Gabriel, vereadora Neuza. Quero já sempre parabenizo o vereador Gabriel por essa iniciativa, porque é algo muito importante. Eu acho que o poder, tanto legislativo quanto executivo,
ele tem que estar junto da comunidade, tem que estar próximo à comunidade. Também já cumprimento os demais membros do governo que estão aqui acompanhando nessa noite. Eu sou André Padilha, né, estou auxiliando na chefia de gabinete da Secretaria de Obras e Reconstrução, e hoje eu estou aqui representando o engenheiro Victor Rampel, que é o nosso secretário, e representando também, então, o prefeito Ayrton e o vice-prefeito Rodrigo. Eu trouxe uma apresentação aqui para vocês, ela é bem complexa dentro da... Não sei se todos vão conseguir enxergar o que a tela lá, mas o que compõe aquela imagem ali? Aquela imagem ali, ela compõe os sistemas de polders de proteção da cidade de Canoas. Então, o que acontece? Nós temos atualmente 3 polders de proteção, que é o polder Matias Velho, polder Rio Branco e polder Niterói. Polder Mato Grande, que vocês conseguem ver ali em rosa, que é aquela partezinha ali, é um novo sistema que ele está em construção, está em desenvolvimento. Então, o que acontece? Esses polders, eles são compostos de diques, né, que são as barreiras que protegem a entrada de água para dentro da cidade, para dentro dos bairros. Então, a gente tem o dique que protege a Matias Velho, o dique que protege a Rio Branco, o dique que protege a Niterói. Aqui a gente tem a parte do Mato Grande, que é um projeto que ele está sendo desenvolvido, né? Vocês têm, de repente, têm acompanhado pelas redes sociais, né? Já está em construção aqui o dique do Mato Grande, que vai fazer a proteção de toda essa parte aqui do Mato Grande. Temos também, dentro do Mato Grande, aqui um ponto bem específico, que é o acesso da empresa Bianchini. Então, dentro dessa estrutura aqui, esse acesso, ele é um acesso que ele fica abaixo da 448, também estão sendo feitos estudos para o fechamento dessa estrutura, para que também, não havendo um extravasamento dos rios, a água não venha tomar conta da cidade por ali também. Então, essa é a estrutura de polders. Trazendo um pouquinho do relato histórico para vocês, né? Então, depois de maio do ano passado, as equipes de engenharia da Secretaria de Obras, é uma equipe de engenheiros que fazem parte do quadro, então desde maio do ano passado eles têm trabalhado incansavelmente na construção desses projetos, desses estudos, né, para a proteção da nossa cidade. E isso engloba todos os bairros, todos esses 4 polders ali que a gente acabou de ver. Uma das bases de estudos desses anteprojetos que foram utilizados, né, a base de toda essa estrutura se dá no projeto DNOS, lá de 1970, se eu não me falha a memória, que é onde foi estipulado as alturas dos diques de proteção da cidade. Então, com base nesses estudos, foi que se tomou esse start dos projetos atuais. Então, esse projeto DNOS, ele varia entre 6,5 e 7 metros a cota de proteção. Projeto, né, que eu falei anteriormente, o executivo do Dique Araçá, ele foi um projeto de 2011 que ele foi elaborado. 2019 e 2024, 2019 ele teve uma atualização e 2024, então, a licitação, que é o projeto que está em execução. Esse projeto todo ele está sendo custeado pela verba, pelo recurso proveniente da Corsã. Então, as obras estão andando de uma forma mais acelerada em questão de já se ter o recurso para o pagamento dessas etapas. A cota de cheia de Porto Alegre, no ano da enchente de 1941, chegou a 4,75 metros, e em 2024, 5,37 metros. Né? Então, a gente, com os estudos que foram feitos de hidrografia e tudo mais, a equipe técnica de engenharia, eles concluíram que se os diques estivessem dentro das cotas originais de projeto DNOS, eles atenderiam a enchente que nós tivemos no ano passado. Só que, como é uma execução de 1970,
cerca de mais de 50 anos, não preciso bem o período, mas enfim, um projeto que foi desenvolvido lá atrás, protegeu a cidade durante todo esse tempo. E esse projeto, infelizmente, não se teve uma manutenção, não se teve uma atenção necessária. Eu acredito que a gente pode pegar até o mais experiente aqui, envolvido na política, seu Wilson, né, que pode, de repente, nos trazer à memória. Algum momento, seu Wilson, o senhor viu algum político, algum vereador, algum prefeito tratar de assuntos de alagamento em suas pautas de campanha, em suas estruturas de governo? Não se teve. Então, era uma coisa que foi feito e a gente tem que trazer o mérito lá no passado, porque se fizeram e protegeu durante todo esse tempo é porque foi bem feito. Claro que tivemos um episódio que superou todas as possibilidades de expectativa com relação às enchentes. Deixa eu passar aqui. Então, em Canoas, o DNOS estabeleceu uma cota de coroamento dos diques entre 6,50 metros e 7 metros. Com essas cotas, a probabilidade de ocorrência de uma inundação semelhante à de 41 corresponde a um período, né, de reincidente de 370 anos. Então, só para vocês terem, eu vou, né, aqui trazer, né, os méritos a quem fez essa apresentação. Foram os engenheiros que trabalham diariamente em cima dessa questão da reconstrução e questão dos diques. Então, os méritos vão a eles dessa apresentação muito bem elaborada. Então, o que a gente tem aqui, ó? A cota de cheia de 1941, 4,75 metros. A cota de cheia de 2024, 5,37 metros. O projeto DNOS, quando desenvolvido, ele previa 6,50 metros a 7 metros, que é o topo dos diques. Então, se nossos diques eles estivessem dentro dessa cota, que foi o estipulado no projeto inicial, a água não teria extravasado. De repente, poderia-se ter um rompimento dos diques, que foi o que aconteceu no bairro Rio Branco. Ali no bairro Rio Branco, além da água ter extravasado, a gente teve a pressão da água que fez com que o dique rompesse, né? Então, na Rio Branco, um rompimento. Na Matias Velho, teve um cisalhamento, que a água passou por cima e foi corroendo o dique até que a estrutura não conseguiu segurar e a água tomou conta. Né? A leitura, a gente tem 5 projetos em execução, né? E temos 3, 6, 7 projetos que ainda estão em fase de contratação, de licitação. Então, eu vou falar um pouquinho mais à frente aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui a tela. Mas eu vou ler aqui para vocês terem um pouquinho da ideia. Então, a gente tem, né, um dos projetos que está em andamento, a modernização das casas de bombas. E daí, essa modernização contempla toda a estrutura de proteção. Então, todas as casas de bombas, elas serão modernizadas com um sistema mais eficiente do que se tem atualmente, com mecanismos de maior segurança para a nossa cidade. A Rua Gravataí, que é o que contempla aqui a Niterói, né? Então, aqui a gente tem o dique da Niterói. Ó. A Rua Gravataí é um acesso que ele foi construído na sua primeira etapa. Ele foi construído para o acesso às empresas ali na Niterói, acho que é Unifértil, o vereador não me lembro agora. Unifértil. Então, eles construíram essa rua de acesso e, junto a essa construção, eles fizeram o alteamento do dique. Ergueram cerca de 1 metro, 1,30 m a cota do dique. Então, a Niterói ficou protegida, por sua vez, em função desse projeto que havia sido realizado, porque senão a água também teria extravasado. Então, com isso também foi possível a equipe de engenharia constatar que se os diques, né, sem fazer estudo, sem fazer nenhuma das análises que já foram feitas, foi constatado que se os diques estivessem nas suas cotas originais, não teriam tido sobreposição das águas. Então, a gente tem aqui na Niterói a fase 1, que vai desse 5 até o 2, aqui início do 2, que ela já foi concluída, né? Foi 2022
2022, 2023, se não me falha a memória. O trecho 2, que é o trecho que está em execução. Se vocês passarem, vocês vão ver maquinários, vão ver terra nova, vão ver toda a movimentação dessa obra do trecho 2. E o trecho 3 e 4, que eu considero como trecho 3, ela contempla a extensão, a ligação, né, a continuidade dessa rua até a divisa com Cachoeirinha. E a ideia, né, e se viu a necessidade desse trecho 3 em função da proteção da base aérea, né? Então a gente viu que o único meio que a gente teve aéreo de transporte, o nosso aeroporto ficou também debaixo d'água, então a base aérea acabou sendo o único meio para a gente conseguir ter o transporte aéreo. Então aqui, ó, as obras que estão em execução. O dique do Polder Matias Velho, Niterói, a fase 2, que conforme eu mostrei para vocês ali. O muro da Cassol, que é a parte que é esse cantinho aqui de proteção, bem no pé do viaduto ali da Guilherme Michel. O Polder Mato Grande, o dique do Polder Mato Grande, que já era uma obra contratada, já que está em pleno vapor de execução. E o polder do dique Rio Branco, a fase 3 dele. Aqui as questões, as informações contratuais, de Matias Velho, empresa Eurovia. Os status das obras, né, dique Matias Velho. Então já foi executada a limpeza e decapagem no final do ano passado. Não sei se alguém aqui acompanhou, mas se via lá na Matias uma movimentação de maquinário e era toda relacionada a essa limpeza, essa decapagem, tirar a relva para os técnicos entrarem fazendo as análises de solo. Então já foi feito todo esse trabalho, já foi feito o fechamento definitivo também da ruptura. Havia sido feito ano passado um fechamento paliativo ali, parcial, e agora esse ano foi de fato concluído o fechamento definitivo. Ainda está em andamento a obra, a empresa agora ela está fazendo a parte de estruturação das bermas de equilíbrio, que são as partes laterais do dique, que contempla a sustentação para que possa ser acumulado a terra para chegar na altura necessária. Né? Às vezes, e isso é muito bem falado pela nossa equipe técnica, às vezes a gente pensa assim que fazer o dique é só botar terra, vamos só acumular terra ali e levantar que vai proteger. Só que não é só isso, a gente tem fatores técnicos de segurança que precisam ser levados em consideração e que, se não respeitado isso, o dique não tem a sua efetividade. Porque o dique ele funciona nada mais, nada menos como uma represa. Ele é uma barragem em que no momento que precisa utilizar para ele represar, ele segurar essa água, se ele não tiver estrutura, ele vai ter o rompimento. Então tem toda uma questão de estudo e análise e fatores de segurança que são levados em consideração. Então lá na Matias, cerca de 30% da obra já executada. Vou mostrar umas fotos para vocês aqui agora. Então aqui o pessoal fazendo, né, a parte de, já concluiu essa parte de análise de solo. Isso aqui foi em novembro do ano passado. Aqui a parte de fechamento da ruptura. Então as máquinas trabalhando lá atrás, é a casa de bomba 6, que foi bem o ponto onde teve o rompimento do dique. Aqui as equipes trabalhando também no fechamento definitivo do dique. E aqui a parte de estruturação das bermas, né, que são as laterais que dão a estrutura para que consiga sustentar e segurar toda a terra que tem que ser acumulada na crista do dique. Então aqui Matias Velho também, lá a casa de bomba 6 ao fundo. Muro de contenção da Cassol. Então a empresa executante é a empresa Abrante, né? A obra ela está em andamento. Agora na semana passada eles iniciaram o estaqueamento, né, que é a colocação das estacas de sustentação. Então já passou dessa fase de início, já está em execução. E aqui a gente tem algumas imagens, né, que mostram um pouquinho do andamento da obra, que imagens antigas ainda antes do estaqueamento, mas já está numa fase mais avançada. Essas aqui são as estruturas, né, que vão ser colocadas para segurar caso venha uma nova enchente. Rio Branco, trecho 3, empresa Abrante, que está executando.
né, ali está em fase de estudos e conclusão de projeto ainda. Então, a mesma situação da Matias Velho, foi feita toda a parte de limpeza, né, do dique para poder, posterior, as equipes entrarem com os estudos de solo. E a gente percebeu, durante esses estudos de solo, que algumas partes dos diques, principalmente na Matias Velho, e aí por isso a gente traz novamente, né, a preocupação da população, a gente entende, mas também não podemos agir inconsequentemente. Então a gente tem que ter o fator técnico, o fator de segurança, para ter uma execução correta e uma durabilidade e o dique fazer o que precisa ser feito. Então a gente percebeu, durante esses estudos de solo, que algumas partes do dique da Matias Velho tem material que é impróprio, é um material mais arenoso, é um material que também não consegue atender às normas técnicas atuais. Então tem algumas partes que o pessoal vai ter que fazer essa remoção desse material impróprio para colocar uma argila de qualidade. Então, dique Niterói, então, que é o que mais nos preocupa aqui. Eu sou morador aqui da Niterói também, então é uma preocupação nossa, né? Então, o dique da Niterói, empresa Eurovia, ele é um contrato que ele iniciou em dezembro de 2022, né? Então já tem 83%, quase 84% da obra concluída. Então aqui que eu falei para vocês, deixa eu ver essa foto aqui, de abril de 2025. Ó. Aqui a fase, o trecho 2, né, que nós já havia comentado ali que está em execução. Então o trecho 2 do dique da Niterói. O dique da Araçá, que já era a contratação que estava prevista com recursos da Corsã. Então, ele já está em andamento, está com cerca de 19% da obra já realizada, um prazo de 18 meses, empresa Construcimes. Então, aqui a gente consegue ter algumas imagens, né, do dique da Araçá. A parte estrutural do dique, ele já, agora eu estive lá faz acho que uns 10 dias aproximadamente, já está quase chegando a parte de base do dique, já está quase chegando na 448, que ele sai, né, do bairro Mato Grande e vai costeando até chegar na 448. Então, costeei o Arroio Araçá ali, então já está quase chegando na 448. As máquinas trabalhando, fazendo, né, eles removem toda a estrutura de solo que não atende às normas técnicas e vão colocando argila de qualidade. Opa. Então aqui. Vamos passar para. Tá, interessante. Então o que acontece, pessoal? Falar um pouquinho do que não. Tem coisas que não estão aqui na apresentação, mas é interessante comentar com vocês. Então a gente. As obras que estão sendo realizadas atualmente, elas estão sendo feitas com recurso próprio da prefeitura, que é os recursos de parceria com a Corsã. Então, todo mundo, né, pergunta, tá, mas e como é que vão dar continuidade? O município, né, nenhum município da região metropolitana tem condições financeiras para tocar em obras dessa magnitude com recurso próprio. Então, o que acontece? A gente tem, né, o deputado Rosseto muito bem tem falado nas audiências, né, em questão da verba federal que já foi disponibilizada, está no governo do estado, e agora a prefeitura, junto ao governo do estado, junto à equipe técnica do governo do estado, o estado está fazendo as análises dos projetos, porque eles encontraram uma situação que Canoas é a única cidade da região metropolitana que tem projeto aprovado, tem empresa contratada e tem obra em execução com relação à proteção das cidades. Então, Porto Alegre está andando em passos, né, lentos. As outras cidades ali, Esteio, Sapucaia, São Leopoldo, nem se fala. Então, Canoas, devido à sua condição técnica, da sua equipe técnica ser muito bem qualificada, Canoas já está bem à frente, já está bem avançada. E então, agora, com essa questão dos recursos do Estado, acabou gerando um problema, porque nem eles tinham padrões para medir e analisar tudo que já foi feito e tudo que está sendo feito, né? Então, eu sempre trago aqui que é muito importante
informar que se não tivesse sido dado o start, o pontapé inicial, no ano passado, lá, logo após as enchentes, nós também não teríamos nada, porque é um processo bem lento, é um processo demorado de estudo, de análises, e que todos os fatores de segurança têm que ser levados em consideração. Então, resumindo aqui, né, já para encaminhar minha finalização da minha fala, vereador, especificamente aqui do bairro Niterói, né, trouxe um panorama um pouco mais geral para vocês de toda a situação do município, mas especificamente aqui do bairro Niterói. Então, trecho 1 do dique de proteção já havia sido concluído, trecho 2 está em fase de conclusão, e um trecho 3, que daí é o que vai contemplar ligar o restante do dique até Cachoeirinha, é um novo projeto ainda que tem que ser feito, tem toda a parte de estudos e tudo que se trata a novas estruturas de dique, é um recurso que vem do governo federal, né, não é o recurso que já está dentro da alçada do governo estadual, porque o governo estadual, o FUNRIGS, que é o fundo que foi criado para as obras de dique, é somente para a manutenção de estruturas já existentes. Então, a preocupação do governo Ayrton e Rodrigo, eles criar, com toda essa preocupação de proteção da cidade, e não só a promessa de campanha, mas de executar algo para que proteja de fato Canoas, dentro dessa estruturação foi criada uma diretoria. Antes não se tinha, antes era a diretoria de esgoto pluvial, cuidava da parte da casa de bomba, cuidava dos diques, e não se tinha uma atenção dia a dia, uma atenção constante com relação aos diques. Agora, no governo, o prefeito criou uma diretoria específica, de proteção, que vão cuidar única e exclusivamente dos diques, né? A preocupação deles é única e exclusivamente cuidar dos diques e cuidar das casas de bombas. Então, dizer para vocês, né, que atualmente os diques eles estão operantes, né, as casas de bombas estão operantes. Então a nossa grande preocupação hoje em dia é o sistema de drenagem, de microdrenagem, que foi completamente afetado, não só no lado oeste, mas aqui também no lado leste, devido a todo o aumento de demanda que a gente teve, né? A gente triplicou a população no lado leste naquele período das enchentes, tanto com abrigos, com pessoas sendo abrigadas na casa de amigos, enfim. Então tudo isso e a grande quantidade de chuvas prejudicou bastante. Nós estamos aqui, vereador, numa região e a vereadora Neuza bem sabe que ela foi subprefeita aqui da região da Niterói. A região da Niterói é uma das regiões, acho que Niterói e Gara, uma das regiões mais antigas do município. Então, os problemas de drenagem a gente está enfrentando exatamente aqui na Niterói, nessa parte que contempla as margens da BR-116, porque é sistema de drenagem que foi criado há 40, 50 anos atrás. Então, hoje a gente está tendo reflexo disso, a gente está com bastante dificuldade com relação à manutenção desse sistema, mas dia a dia o governo, o prefeito Ayrton, o vice Rodrigo, o secretário Victor e toda a equipe técnica tem trabalhado para sanar esses problemas. É tubulação quebrada, é erosão, enfim, são N problemas que a gente enfrenta, né? E a gente percebe que os extremos da cidade, como são partes que foram foram estruturadas há menos tempo, a gente não está tendo tanto problema quanto essa região mais antiga, que é o que está mais afetado. Então, trago aqui para vocês, né? Então, compartilho com vocês esse relato do nosso dia a dia aí de trabalho, né? E qualquer coisa que estiver ao nosso alcance como secretaria, com certeza, né? E falo aqui já pelo secretário Victor, estamos à disposição. Daqui a pouco, se houver alguma dúvida da comunidade, cria uma comissão, a gente pode ir lá, a gente recebe vocês no gabinete, conversar, porque esse é o nosso papel, né? Trazer para a comunidade aquilo que está sendo feito. Às vezes as coisas chegam distorcidas, às vezes nós temos, né, casos em que alguns agentes acabam criando pânico na população, e a gente não precisa mais disso, né? A gente precisa ter calma, ter a tranquilidade, ter a serenidade e saber daquilo que está acontecendo. Então a gente está à inteira disposição, governo, secretaria, para esclarecimento de qualquer dúvida. E mais uma vez eu parabenizo aqui o trabalho do vereador Gabriel, que tem, né, se colocado diretamente com a comunidade, até mesmo para acalmar, né, para dar essa tranquilidade. E eu falava desde o início que as enchentes a gente tivemos alguns momentos que passaram e outros que permanecem.
A gente teve o período de resgates, e quem se envolveu sabe o quão difícil foi. Resgates, abrigos, doações, retorno para as casas, limpeza, e engloba tudo, limpeza, retorno para as casas, reestruturação das famílias, dos lares. Só que tem um ponto também que é o psicológico, e esse vai demorar um pouquinho mais para a gente conseguir recuperar, mas que acredito que com o passar dos dias, passar dos anos, a gente vai conseguir ter essa tranquilidade. Então a gente não pode estar trazendo o caos para a comunidade, a gente tem que trazer a tranquilidade. Então o trabalho, o serviço, a entrega e a execução é o que vai nos tranquilizar, certo? Muito obrigado pela atenção de todos e que possamos fazer uma excelente audiência. Obrigado, André, pela explicação sobre as obras aqui. Foi boa a explicação, e depois tem a gravação, qualquer coisa daí dá para assistir, voltar ali na gravação, o áudio também tudo gravado ali, tem a câmera ali para quem chegou depois, tá fazendo a gravação. Por isso a gente está usando o microfone também, sem som. E então já aproveitar para abrir as falas e até dizer o tempo estipulado aí de 4 minutos para as falas, tá? Para a gente conseguir ouvir todo mundo. Então, quem quiser escrevendo pode falar com o Walter ali. Isso que está ali atrás. Então, para iniciar, quero convidar o Paulo Sérgio para fazer uso da palavra e depois o Wilson Lírio. Primeiramente, dá boa noite aí aos participantes e dizer que é uma grande iniciativa a gente ter um espaço para a gente poder discutir, principalmente o que a gente está vivendo hoje. A gente está na Semana do Meio Ambiente e isso são reflexos, isso é o que a gente viveu aqui, é um reflexo das mudanças climáticas. Depois das enchentes a gente teve outros eventos, né? E provavelmente não vai cessar aqui. A grande preocupação é eu discordo um pouco com a vereadora ali sobre a questão de Niterói não alagou. Niterói não alagou, de certa forma, igual a outros locais, igual Rio Branco, mas diversos moradores aqui do bairro tiveram as suas casas inundadas. Inclusive 2 vezes, né, durante a enchente. E isso foi causado justamente pela falta de manutenção das casas de máquina, né? E é um problema recorrente, tanto que as pessoas que viviam em torno das casas de máquina, elas foram transferidas para João de Barro, ali nos apartamentos, enfim, porque o local em torno era um local de risco, né? E a partir disso, assim, tem o projeto já pronto, as bombas hoje estão funcionando em situação que muitas vezes inundou e a chuva nem era tão forte como a chuva das enchentes do ano passado. Queria saber como é que está a condição hoje, isso. Se existe o projeto foi feito quando? Foi feito antes das enchentes, em relação à manutenção das bombas, em relação à água passada a Rio Branco para Niterói via BR, porque também grande parte do alagamento não vieram das bombas, né, do dique, mas sim veio da Rio Branco, passando ali na área da BR, né, para Niterói. Se esse projeto já existia, se existe. E outra questão importante também é o descarte dos resíduos da enchente. O secretário do Meio Ambiente, pós o descarte, nós já tivemos casos de incêndio ali na João de Barro, que prejudica muito a população, e não é a primeira vez, isso é recorrente há anos, já tem denúncia no Ministério Público, né, cobrando isso, que não pode fazer descarte, que não é um aterro sanitário, que não se pode jogar os dejetos em local impróprio. Então, em relação a isso, tem uma solução alternativa ao lixo ali. E os projetos, né? Quais colocaste? Eu me preocupo mais com o projeto do que com a obra, né? Se o projeto está adequado, se tem algum órgão estadual acompanhando a universidade, porque a gente sabe que os cálculos, né, devido às mudanças,
eles têm que ser, são cálculos muito difíceis da gente previsar. Então, se existe um projeto, quase tem empresa externa, se houve licitação. E outra questão, os recursos que estão usando, que estão utilizando, que foi da privatização da Corsan, era o recurso para ser utilizado em outras demandas do município, não para demanda específica para obras ou projetos da enchente. Então, esses 3 pontos que eu acho que a gente queria esclarecer. Obrigado, Paulo Sérgio. Quero, então, passar a palavra para o Wilson Liri. Tu pode fazer para mim isso? Me ajudar, Tereza, por favor? Boa noite, vereador. Boa noite, vereadora, funcionário público aqui presente, a vereadora Marionice, secretário Padilha, as pessoas convidadas, muito obrigado. Mas o Padilha falou, o diretor falou, sobre se os políticos, né? Eu comprei terreno lá em 76, onde eu moro. E estava fazendo a casa de bomba número 6. Tal, mais alto? Estava fazendo a casa de bomba número 6, né? Lá no fim da rua, Curitiba. Mas só que nós fomos eleitos, a primeira bancada do PT foi... assumimos em janeiro de 89. E não tinha casa de bomba, né? Não tinha bomba na casa de bomba. Fizeram a casa de bomba, não tinha. E nem no governo Lagrange, no primeiro mandato meu, não botaram. Foi só aí no segundo, com o prefeito Dick. Mas em 91 já deu uma enchente, né? 91, alagou 5 colônias ali. E o Collor extinguiu o DNUS. E os prefeitos não queriam assumir a prefeitura, não queriam assumir as casas de bomba. Então, foi terrível. Muita família lá do fim da Campina, lá na vila, que era o Ludovic, hoje é a Vila Bom Sucesso, muitas vezes tiveram que sair de lá, né? Então a gente sempre se preocupou. E eu era presidente da Comissão de Direitos Humanos no meu primeiro mandato e convidei a comissão para ir visitar as casas de bomba. Aí o jornal da época, agora que era o Timoneiro, disse que quando desse alguma briga, tinha que procurar o bispo, porque o presidente da Comissão de Direitos Humanos tinha visitado as casas de bomba. As casas de bomba levava esgoto, se não funcionava, levava esgoto para dentro das nossas casas, né? Então, a gente sempre foi uma preocupação, é claro. Não no levantamento. A questão do levantamento, nós ali discutimos uma vez que eu queria fazer uma ciclovia por cima, né? Aqueles 6 quilômetros de lá. Então, reunimos até Francisco Milanês, Joaquim Long, um ecologista, né? E falava as árvores que tinha lá em cima, que podiam furar o dique. Até eu comecei a entender. Não é qualquer árvore que pode plantar lá, porque tem árvore que a raiz pode furar o dique. Então, todas essas preocupações, Joaquim Long e Francisco Milanês falavam desse assunto para os moradores, que a gente fazia várias reuniões naquela beirada para ver se conquistava uma ciclovia por cima do dique, né? Mas depois saiu por baixo ali agora, aquela bela ciclovia lá. Então é isso, a gente sempre tratou desses assuntos. Obrigado, Wilson. Então, passar a palavra para o Alfredo Kubi. Por favor. Em primeiro lugar, boa noite a todos. E eu, como meu nome é Alfredo, sou morador antigo aqui de Niterói. Só para dar uma pequena pincelada, Carlos Chagas aqui não existia. Eu estou aqui no bairro desde 1951. Eu tenho uma pequena história para contar que hoje não convém. Mas eu quero, primeiro, Dona Neuza, uma satisfação, e aos mais integrantes deste grupo, que é pequeno, mas se torna grande pela qualidade e a necessidade que Niterói tem, necessidade desse encontro. Quero congratular por fazer em bairros, não na prefeitura, no ambiente lá, mas do bairro, toca bastante. E eu lamento que tenha pouca gente, tá? Mas eu queria fazer, se me permite, como me deram a oportunidade,
de fazer levantar três pequenas questões, não exigências, né, mas da qualidade. Muita coisa, e os senhores sabem mais do que eu, que começa tudo por quê? Que é aquele que vem e larga seu pacotinho de lixo num lugar, aquilo vai para o ralo, não sabe onde é que vai parar, né? E isso eu já vi, né? Não sou político, eu sou aposentado da Volkswagen, né? Mas eu já vi e chamei a atenção e eu me incomodei por ter chamado a atenção, no bom sentido, não faça isso. É como o senhor falou, cada lugar, ou foi o senhor que falou, tem um lugar para botar o material. Mas isso é difícil hoje em dia o povo aceitar, entre aspas, nem todos. Mas, meu ponto de vista, se existisse maior fiscalização, não me perguntem por quê, não sei. Um grande exemplo eu vou dar agora, que não precisam ir longe. Vão no portão do Carlos Chagas, tem a pista de acesso para os alunos. Ali os carros têm que parar. Agora olhem do lado direito, o que tem ali? Um buraco. Que eu estava falando com a dona Neuza, rompeu um cano d'água. Eu liguei para uma entidade, não me recordo qual, da prefeitura. Vieram em 2 dias. Bati palma. Em 2 dias, no segundo dia, vieram lá para consertar. Mas o que fizeram? Se vocês olharem ali, tem um buraco. Eu disse assim, mas vocês não vão compactar, socar isso aqui? Não tem necessidade. Isso toda não é só Santa Cruz. Vou falar no bairro, Niterói. Está assim, porque na Santa Cruz, olha, é uma das ruas mais antigas, né, do bairro. Aonde que essas empresas mexeram, não precisa nem ter visto alguém trabalhando, mas visto como ficou. Então, seguinte, se não socaram ali, não tem uma pessoa, um encarregado da empresa, o quê? Dizer, não, isso aqui não está certo. Vamos socar isso aqui. Tá, tem ali. E quantos nesta quadra aqui, quarteirão aqui, tem isso aí. E eu tomei só como base esse do portão do Carlos Chagas. Que eu disse, olha, é a frente do colégio Carlos Chagas, se romper mais o cano, o que vai acontecer na entrada? Então eu acho que foi isto que fez com que essa empresa, ou a prefeitura, veio e fez. Vou dizer, 50%. Então faça direito. Se olharem direitinho, eu vi, mais uma vez eu vou dizer, eu sou morador de Niterói desde 1951, eu tenho 81 anos. Ali eu vi sendo feito o calçamento, esse piso. É difícil, porque é com pedrinha geométrica, é uns detalhes. Mas tem uma coisa, tudo tem sua razão de ser. Por que um lado das pedras essas é lisa e a outra não? A parte fica para baixo, porque tem areia embaixo. Botaram 1 metro de areia em ruas. Aqui na Santa Cruz foi isso aí. E a parte de cima, que não é lisa, é para o carro não derrapar. Como eu digo assim, eu tive uma vida inteira trabalhando com carro, eu fazia teste junto com a Varig sobre combustível, sobre piso, sobre borracha, um monte de coisa. Então isso aqui, e eu já falei por que esse novo calçamento que estão remendando, estão botando a parte lisa. Daí queriam me convencer de que era certo. Não.
por que que logo no começo, quando fizeram tudo, está com a parte que é áspera para cima? Mais uma vez eu vou dizer, para o carro não derrapar. Ajuda na frenagem do carro. Tá? Seria isso aí. Outro item que me chama a atenção, que um dos meus filhos que veio aqui visitar disse como Canoas está relaxado no sentido da rede elétrica. Quer dizer, vamos fazer assim, de fiação. Eu acho que todos sabem o que tem de fio pendurado ali, e daí vem um Alfredo da vida e não sabe se tem corrente elétrica, ok? E vai ajeitar, puxar para o lado. Porque já houve carros que foram, é insignificante, mas danificaram o carro porque trancou na antena. Né? Porque uma empresa X vai lá e coloca o sistema deles, corta o fio aqui, mas deixa pendurado. Mas eu acho que é fácil, tá? Da empresa que foi dado esse direito a instalar alguma coisa, né? Que é da empresa, e não tirar ou cortar lá na ponta e recolher. Não. Olha, eu já vi desenrolar fio novo. Cortaram demais e ficou, acho que uns 20 metros atirado no chão e não recolheram. Porque outra coisa que não tem valor para os catadores de papel, não tem valor. Tá? Tá. Isso aí, então, me deixa com uma vergonha, como a minha filha disse assim, pô, pai, como está relaxado, isso aí é fio enrolado em tudo que é jeito. Para o visual é horrível. Seu Alfredo, pedi só para o senhor encaminhar para o terceiro questionamento. Como? Encaminhar para o terceiro questionamento, porque o tempo 4 minutos. Ah, tá, perdão, então, tá. Eu não gosto de falar, viu? Tá. Não, e o último é os entulhos. Dona Neuza falou, já nós falamos, né? Eu tenho um filho que é engenheiro ambiental. E o cara é delicado. Esse cara é meu filho. É delicado. Pai, não corta isso. Tá bom. Fizemos um monte lá com galhos, coisas assim, para recolher. Eu disse, vou pegar um entulho. Mas daí sou eu que vou fazer. Com 80 anos, vou fazer, botar no entulho. Não. Vamos chamar a prefeitura. Quanto tempo faz isso aí? Que agora é bem na frente. Eu moro bem na frente do portão do Carlos Chagas. É 307, o nome da minha casa. Tem gente colocando saquinho de lixo, aonde que eu botei isso ali. Alguém trocou uma porta da casa, ou de um ambiente lá, botou ali. Quer dizer, está virando uma lixeira em frente de casa. Isso aí, eu não sei o que fazer. Então, os órgãos públicos, eu lamento que não vai ser fácil esse trabalho de vocês, além das enchentes, viu? Mas era a minha reivindicação, eu como morador antigo, tá? E mais uma vez, os parabéns para esse grupo aqui, muito, muito bom isso aí. E mais uma vez, fazer no bairro, nota 1000, tá? Obrigado aí. Obrigado, seu Alfredo. Agora, passar a palavra para o Michael, por favor. Boa noite, pessoal, tudo bem? Acho que não tá funcionando o microfone, né? Ah, tá, pra gravação. Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Michael Neymar, né? Eu vim aqui hoje mais com uma missão, né, o secretário Padilha. Eu vim ver se realmente, porque na última audiência pública na Matias Velho, eu já tinha ido em outras, né? E acontece, ninguém da Secretaria de Obras estava. Então eu comentei com o Constantino, e como teve uma audiência, foi uma sessão normal ou foi uma audiência, né? Não lembro. O Constantino pediu pro engenheiro Rampel, né? Que trouxesse alguém, pelo menos, sempre algum representante. E eu vim aqui hoje, como eu tenho faculdade aqui na Unirita do lado, então eu vim aqui hoje ver se realmente está vindo alguém, né? Porque eu tenho um grupo de WhatsApp que se chama Cobrar, Fiscalizar e Participar.
Então, todo município deve cobrar, fiscalizar e participar. A gente tem o poder de fiscalizar se os vereadores, o prefeito, se os secretários estão trabalhando, indo trabalhar. Como os vereadores fiscalizam as pessoas no hospital, a gente também pode fiscalizar se eles estão trabalhando. Então, eu passo isso pro meu grupo de WhatsApp, né? Então, eu vim aqui hoje para isso, para ver, e também para fazer algumas perguntas que no meu grupo eles têm para fazer para nós, né? Então, eu vou fazer as perguntas aqui, eu vou ler, tá no celular. Qual é as perguntas que eles botaram aqui, tá? Ver aqui qual é as perguntas. Primeira pergunta, né, é a minha. Eu tenho uma preocupação muito grande com a Bianchini, né? Eu fiz vários vídeos da Bianchini ali. Por que eu fiz vídeo na Bianchini ali? Porque quando era 9 horas da manhã, minha empresa me liberou para ir embora para casa. E eu fui pela 448, eu não consegui acessar ali a entrada pela 448 para meu bairro ali, Matias Velho. Eu fiz a volta e quando eu cheguei de carro às 10 horas da manhã, a água estava passando por dentro da Bianchini tranquila, que nem um rio, que nem um córrego. E não tinha estourado nenhum dique ali. Então eu me preocupo muito com aquilo ali. Porque o que acontece? Se botar um portão de contenção ali, vai ser a mesma coisa que aconteceu nesses últimos anos, que as pessoas falam, nunca alagou a cidade e os diques asseguraram até agora. Asseguraram em partes. Nunca foi colocada à prova, né? Pela primeira vez que foi colocada à prova, não deu certo. Então, se botar um portão de contenção ali, quem vai fazer essa manutenção? Ah, foi o prefeito da gestão passada. Um vai culpar o outro. A gente tem que fazer uma elevação, tá? Minha opinião. Tem que fazer uma elevação ali. Se botar portão ali de contenção, vai ficar aquilo ali para responsabilidade do próximo gestor. Aí então vai fazer. Aí o outro prefeito vai fazer a manutenção. Em algum momento, daqui a 50, 40 anos, alguém não vai fazer a manutenção. E aí quando a gente precisar, o que vai acontecer? Aí a pessoa que cai no colo, ele vai culpar os outros, né? Então eu acredito que a gente tem que fazer isso, tá? A outra pergunta é do meu colega do grupo aqui, o Gabriel. Ele pediu para perguntar como é que tá os contratos do hidrojateamento e o fortalecimento das subprefeituras, né? Que teve acho que teve uma sessão que falaram que ia ter um contrato de hidrojateamento, estava acelerado, e o fortalecimento da subprefeitura também, né? E é isso. Acho que é isso que eu tenho a falar. Não tenho muita coisa a dizer, né? É isso, gente. E acho que o povo de Canoas tem que começar a se conscientizar mais com a limpeza da sua rua, tá? Eu tô batendo bastante direto isso nas redes sociais. Esse tempo eu até comentei, eu acho que o Constantino estava numa audiência. Se as pessoas sabem que a prefeitura está com uma demanda grande ou que a prefeitura não está conseguindo atender essa demanda por incapacidade de gestão ou não, se tu sabe que tu vai botar um monte de lixo pra rua e vai ficar feia a tua rua, deixa dentro do teu pátio, né? Não bota pra rua. Segura aquilo um pouco, até a prefeitura conseguir. Mas eu acredito que a prefeitura tem que nos dar data, tá? Que nem ali o estudo, né? Que falaram que tem um estudo para ver se vai ser portão, vai ter um portão de contenção ou vai ter uma elevação, né? Agora eu tava até esquecendo, lembrei de perguntar isso. Eu quero data. Eu acho que todos os municípios querem data. Ah, a gente está estudando isso. Tá, mas dá até quando? Né, o secretário? Até quando a gente vai ficar estudando isso? Até dar um próximo alagamento? Né? Porque uma coisa eu vou deixar em alerta, tá? Não vai acontecer isso agora. A gente sabe que não vai acontecer. Futuramente, é muito raro acontecer de novo outro alagamento. Tá? É muito raro. Mas tem uma situação que é bem crítica. Faz uns 6, 7 anos ou mais que todo ano a prefeitura está botando uma ambulância e um caminhão da brigada, algum guarda municipal lá na entrada da Bianchini e lá na entrada do Paquetá. Eu moro lá embaixo e sei. Eu sempre passo lá e sempre tem na entrada do Paquetá, na entradinha do Paquetá, um caminhão, uma ambulância ou uma brigada ou um guarda municipal. Então quer dizer que alguma secretaria está esperta nisso. Faz 7 anos que eles estão analisando que a água está subindo. Até agora não foi ruim, por quê? Só quem se lascava lá era o pessoal ribeirinho. Não era nós, né? Estamos dentro da cidade. O pessoal ribeirinho que se lasque, né? Eles estavam se lascando lá já faz uns 7 anos. Então quer dizer que isso já estava dando sinais há bastante tempo, né? Que a água estava subindo, e ninguém fazia nada, só ficava lá monitorando, né? Então, em vez de ser reativo, vão ser proativo, né? Eu queria saber também a data. Até quando vão ficar estudando
se vai ser portão, se vai ser elevação. Acho que é interessante ter um início, meio e fim, né? Vocês falaram lá para nós que vai ter isso, esse estudo. Ah, mas até quando vão estudar, entendeu? Acho interessante isso, tá? E da minha parte é isso, gente. Desculpa qualquer coisa se eu ofendi alguém, tá? Mas é isso. Boa noite a todos. Obrigado, Michael. Então, temos mais inscrições, Walter? Então, perfeito. Então, passar agora O senhor para... que saiu agora, ele queria saber. Bom, eles saíram. Mas a pergunta dele era de 1 a 100, quanto Canoas está seguro contra a cheia? Perfeito, então. Obrigadão, Wilson. Não. Meu nome é Maria Tereza, morei vários anos aqui em Niterói, agora estou morando no centro. Aqui em Niterói eu já passei por várias enchentes, e no centro ali, na Duque com a Getúlio Vargas, o bueiro, que foi consertado várias vezes, ele continua transbordando com qualquer chuvinha. Além do mais, os containers colocados naquelas ruas, tanto na Duque como na outra e a outra, não foi explicado para que servia aqueles containers, está todo mundo perdido. E na frente do prédio tem uma lixeira que os lixos são comportados de 3 prédios, porque foi retirado as lixeiras dos outros prédios, só tem ali na frente da Uninter. E o que acontece? Todos os prédios não vão até os containers, colocam espalhados ali no chão, vem chuva, varre, vem papeleiro, outros abrem e fica uma balbúrdia ali naquela. Então eu gostaria de saber, porque já foi protocolado várias vezes pedido e não atendido. E eu gostaria de dar uma resposta, um retorno para os meus vizinhos, que só lá no meu prédio são 80 apartamentos, fora os outros. Isso. Obrigado, Tereza. Então, agora, voltando a palavra à mesa para fazer as respostas, né, as dúvidas, passar a palavra, então, para o Marcelo Grala, diretor lá do Meio Ambiente. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de todos. Saudar o vereador Gabriel, vereadora Neuza, André Padilha e o meu colega aqui, secretário adjunto, o Douglas. Então, a primeira questão que eu vou reportar é a questão do lixo, que sim, hoje tem uma dificuldade muito grande no município, porque até então os containers eram para o material reciclável, né? Então tinha um trato, tinha uma colocação dos containers para o material reciclável. A gestão do material reciclável faz parte da Secretaria do Meio Ambiente. Nós temos 9 cooperativas atuantes no município que fazem um trabalho, acredito que todos devem acompanhar, é um trabalho com excelência, é um pessoal numa condição bem vulnerável que faz esse trabalho, mas fazem um trabalho com excelência. A questão desse container agora do resíduo sólido foi uma ação tomada numa gestão anterior e que faz também parte da Secretaria de Zeladoria e Serviços Públicos, Zeladoria e Serviços Urbanos. Eles que fazem a coleta do resíduo domiciliar nas ruas e inclusive eles são os responsáveis pelo container cinza, esse container que atende à demanda do resíduo domiciliar. Essa questão da falta de informação do container já foi levantado e já foi cobrado pela Secretaria do Meio Ambiente, porque essa é uma reclamação que realmente é muito pertinente e tem chegado com muita frequência para nós. E a gente tem articulado, conversado com a secretaria que é responsável pelo container para que se tome uma atitude e melhore a questão da informação do container. É uma dificuldade que a gente já está ciente, mas já estamos trabalhando e buscando uma melhoria. Não é uma responsabilidade da Secretaria do Meio Ambiente, sim da Zeladoria e Serviços Urbanos, que não temos um representante aqui para dar maiores informações, mas eu gostaria depois
de conversar, que tu me desse teu contato, até para a gente poder ir te passando um feedback e te atualizando a respeito de como vai o andamento dessa questão, tá? E eu entendo a tua preocupação, é uma questão bem crítica. Recicláveis saíram porque seria uma sobreposição de contrato, é uma questão mais burocrática. Então, maiores informações eu posso buscar o andamento e te passar depois, tá? Essa preocupação é uma preocupação do meio ambiente. Corresponde uma outra secretaria tomar a devida atitude ali, providência para resolver. Então, isso é uma questão que tem dois departamentos, né? A gente sabe que tem uma questão que é Corsã e tem uma questão que é departamento de obras. Então, essa também é uma questão que tu pode pegar e me mandar, me encaminhar, assim como a questão que tu levantou aqui do buraco. Eu posso passar o meu contato para vocês e a gente vai em cima e busca a solução. Me comprometo em resolver isso para vocês. Tanto a tua questão quanto a tua. Mesmo que não seja da nossa secretaria. A gente vai junto à Corsã, cobra que seja feita uma análise e seja feito conserto. A tua questão e a questão da senhora. Vocês podem me chamar depois aqui e pegar o meu número. Hoje a gente vê quando é feito os hidrojateamentos que a gente encontra diversos materiais, né, na tubulação. Garrafa PET, inúmeros... Gente, tem muita coisa, muita coisa. Tem uma questão assim também, a gente faz um trabalho de conscientização ambiental, o pessoal fazia a separação do reciclável, cuidar mais nas suas casas. A gente sabe que a gente vem de uma tragédia no município, então, pro lado onde ocorreu a enchente é mais complicado, porque assim como a água foi baixando, foi indo tudo para a tubulação. Então, mas do lado de cá a gente tem essa questão assim, muito lixo descartado de forma irregular. Então, prejudica bastante a tubulação. E tem outras questões, né? A gente tem muitas árvores antigas que as raízes já estão interferindo na tubulação, que aí há necessidade de fazer uma remoção da árvore, há necessidade de fazer um conserto na tubulação. Então, cada caso pode ser pertinente a uma secretaria ou a Corsã. Isso é uma coisa que daí a gente tem que ir lá e analisar a situação e ver qual é a secretaria ou se é a Corsã que vai resolver. Mas eu me coloco à disposição de resolver essa questão, tanto a tua quanto a do nosso vizinho aqui também. Ok? A respeito do Jorge Lanner. O Jorge Lanner hoje ele está passando por um momento que ele não está sendo utilizado da maneira que ele foi projetado para ser utilizado. A princípio, o Jorge Lanner é para ser um distrito ali onde a gente tem o beneficiamento de RCC, que é o resíduo da construção civil. A gente tem uma das maiores usinas do estado em beneficiamento de RCC. E a gente consegue beneficiar muito material lá, gente. Muito. Que fica à disposição do município sem custo nenhum. Apenas com o contrato da SBR, que é a empresa que fornece a prestação de serviço. A questão do Jorge Lanner, ela se agravou após a enchente, tá? Após os recursos do município irem se esgotando com os aterros sanitários, né? Porque primeiramente os materiais que foram retirados das partes que foram alagadas foram para os transbordos que foram direcionados no município e depois foram encaminhados até os aterros sanitários. A maior parte foi para a SVR, que é em Minas do Leão. Mas hoje, a destinação final de resíduos domiciliares, a gente tem um custo de mais ou menos 3 milhões. Isso eu estou falando de resíduos domiciliares gerados mensalmente no município. E aí ficou um passivo muito grande, que já vem, né, desde a enchente e que foi colocado no Jorge Lanner como um emergencial para tirar das ruas por causa que as pessoas precisavam retornar às suas casas, fazer a limpeza.
então ficou um passivo lá. A respeito do material da enchente, assim como o senhor disse, o Jorge Lanner não é um aterro sanitário. A gente não pode simplesmente botar esse material lá cobrir. O Ministério Público já apontou e já está sendo tomada uma ação em cima dessa questão. O resíduo da enchente a gente tem que buscar destinação em aterro sanitário. Não tem o que se fazer. Então a gente aguarda recurso do município. Isso é pertinente à minha secretaria. A gente está aguardando mais recursos do município para a gente acabar com aquele passivo. Hoje a gente está com dificuldade. O município já recebeu 3 notificações esse ano de atrasos com a CRVR a respeito de destinação de resíduos sólidos, que vem se arrastando já desde a época da enchente, que os contratos não foram pagos em dia. Então a gente está dando prioridade para o recolhimento dos resíduos domiciliares. E por isso que a gente tem esse passivo lá. É muito preocupante. A gente teve 2 incêndios esse ano. Um incêndio foi nos resíduos, que eu tive lá atuando para combater o incêndio junto com a Defesa Civil, direto, junto com a empresa SVR Benesul, com os caminhões-pipa. Porque até a questão dos bombeiros, os bombeiros não são muito ativos nessa questão. Aquilo é uma empresa privada e o Corpo de Bombeiros também tem os braços curtos, né? Eles têm o município para atender. Um incêndio lá, quem toma ação e quem combate é nós. Esse último incêndio que cobriu o município ali, a questão do bairro Niterói, que teve uma fumaça mais densa, a gente conseguiu combater em 1 dia e meio. Foi até assim, devido à proporção, foi um tempo bem rápido. E os incêndios lá só vão se extinguir no momento que a gente tiver uma destinação correta. Então, hoje, para ter uma destinação correta, falta recurso do município. Tá? E lá a gente tem uma outra questão de passivo, que é as árvores, né? Galharia. Depois da enchente, são mais de 3.000 pedidos que a gente tem pendente de árvores que estão comprometidas por causa da enchente. As árvores, infelizmente, o período da enchente foi muito longo e as árvores estão comprometidas. Então, a gente não tem uma destinação. E a única destinação que a gente tem para não deixar nas calçadas e não deixar as árvores comprometidas caindo em cima das casas é cortar e destinar no Lanner. Para essa questão da galharia, a gente está aguardando um emergencial que já foi solicitado. A gente tem um projeto em andamento para botar uma usina, um triturador em escala grande, né? Seria uma usina de trituração, para a gente pegar esses galhos que a gente faz as podas no município, remoção de árvores, e triturar e aí beneficiar esse material de alguma maneira que a gente possa destinar ou para vamos supor assim, uma Gerdau tem um interesse nesse material calorífico, ou a gente sabe que tem outras empresas que trabalham com essa questão de que precisa de material para queima. Então esse é o projeto. E é o que a gente está mais próximo de chegar. É a trituração dos galhos, que lá a gente tem um passivo muito, muito grande mesmo. Acompanhe de perto, Jorge Lanner. A tua preocupação é minha preocupação todos os dias. O secretário Guilherme do Meio Ambiente está com o projeto já em andamento e a gente acredita que vai ter um desfecho num prazo palpável ali. Por causa que essa questão do Lanner é bem complicado. O Gabriel esteve lá fazendo uma visita. Sabe que o agravante ali foi a enchente, pessoal. E o agravante foi a enchente na destinação do material para lá e a falta de recursos para a gente destinar esse material. Não, já vem do ano passado, enfim, né? A gente sabe que o material orgânico produz gases, né? Então, assim, em dias quentes é bem fácil ter uma combustão e gerar um incêndio. Isso que o senhor falou tem toda a razão. E é uma preocupação minha diária. Só que a gente precisa que a atual gestão se organize, né? Após esse período crítico que a gente teve no município, financeiramente, para que a gente possa tomar uma ação. Isso eu digo para o senhor assim, faz 4 meses que eu comecei na Secretaria do Meio Ambiente, a minha gestão,
E é uma das pautas que eu mais tenho batido todos os dias, que é a questão do Parque Industrial Jorge Lana. Eu sei que pro pessoal do município ali de Niterói, ali pra parte de Niterói, ali do bairro, ali é bem complicado, porque esses incêndios provocam muita fumaça e aí fica bem complicado, né? Questões respiratórias, enfim. Mas assim, também, desde já me coloco à disposição, se o senhor quiser ir até a Secretaria do Meio Ambiente para a gente conversar também, ou pegar meu WhatsApp e eu poder ir te informando passo a passo do que está acontecendo. A Secretaria do Meio Ambiente se coloca à disposição. Tá? A respeito, o senhor levantou uma questão dos rios, né? Esses eu já tenho uma notícia mais agradável para o senhor. Tá? Isso também é uma questão de Ministério Público que já tivemos uma audiência com o Ministério Público e a gente já começou um trabalho de remoção dos fios. Tá? É bem aquilo que o senhor disse. Teria que ser uma responsabilidade das empresas de telefonia, né? É a logística reversa que a gente chama. Quem vende, quem instala, tem responsabilidade, mas isso não aconteceu até o Ministério Público acionar. Então, hoje a gente já começamos, inicialmente é a parte ali do centro ali, de Canoas, mas vai abranger o município todo. Tá? Isso eu digo para o senhor que eu tenho acompanhado. Já fizemos já alguns quilômetros já de remoção de fios e implica naquela situação que o senhor mesmo disse, né? Esse material não tem venda, então não é interessante para nenhuma cooperativa de reciclagem e que implica também já lá naquela questão dos recursos, né? Porque é destinação final de resíduo e que nem eu disse para vocês, hoje a gente tem um custo de 3 milhões mensais em logística, manuseio e destinação final. Então é um custo caro. Então é até um pedido que eu faço assim a todos, em todos os lugares que eu vou, a minha família, meus amigos, enfim. A gente trabalha com educação ambiental, a gente tem que ter um compromisso, né? E o nosso compromisso não pode ser só na nossa casa. A gente disseminar essa informação para todos os nossos amigos. O custo da destinação final de resíduos é muito alto. Se a gente conseguir separar o nosso materialzinho lá dentro de casa, lá, sua PET, suas embalagens plásticas, papelãozinho, além de a gente diminuir o custo do município, a gente favorece famílias que trabalham com esse processo de reciclagem. A gente tem um contrato com 9 cooperativas no município, onde a gente presta um subsídio para eles atuarem em todo o município, né? Cobrindo os custos de manutenção, combustível e algumas pessoas que são contratadas, né? Que são os coordenadores, os coletores e os motoristas. Porém, todo o recurso que sai da venda paga o pessoal que faz a triagem. Quando o material já é coletado no município, vai até o galpão da cooperativa. Aquele material que é separado, que é triado e é vendido, esse gera recurso às famílias mais vulneráveis que a gente tem trabalhando na cooperativa. Então é uma coisa que a gente tem trabalhado muito forte sim, com a educação ambiental para a gente melhorar essa condição, né? Quanto mais a gente reciclar, melhor para o meio ambiente, melhor para o município, que diminui custo, a gente pode reverter em projetos e a gente ainda favorece essas famílias que trabalham na triagem. Vai passar amanhã. Tu me dá o teu endereço que vai passar amanhã. Tu pode ter certeza. E se não passar na próxima audiência pública que tu vai estar presente, tu pode me cobrar. Vai passar amanhã. Não, assim, ó, a questão das cooperativas. A cooperativa é atuante, gente, em todos os bairros. Sim. Eu falo pro senhor assim a respeito desses 4 meses que eu tô na frente da diretoria, né? E a minha diretoria é destinação de resíduos, coleta seletiva e saneamento. Então, confesso para vocês que em 4 meses eu ainda não tenho me apropriado de todas as informações. Mas eu garanto para vocês que a gente tem trabalhado
muito, inclusive ajudando outros departamentos, fazendo diversas ações no município. Tá bom? Espero ter esclarecido a dúvida. Depois vocês me procurem pra gente conversar mais. O Douglas também? Você responder aí a tua saudação também. Com a palavra, o secretário adjunto do Meio Ambiente, o Douglas. Boa noite, pessoal. Boa noite, vereadores. Boa noite, comissão aqui. Gostaria de saudar os vereadores também que fazem a presença aqui, que é muito importante para que a população possa ter uma fala para nós aqui do Executivo e do Legislativo. E complementando a fala do Marcelo aqui, eu como biólogo de formação fui recrutado para a Secretaria para auxiliar nos projetos, para melhorar a sustentabilidade e melhorar os projetos de sustentabilidade aqui de Canoas. Digo que é a importância do primeira etapa da reciclagem do lixo, que ela vem das casas, né? A gente tem que muito do lixo reciclável, ele acaba sendo deixado de ser reciclável por conta de contaminação de alimento e contaminação do ambiente que ele é apresentado, porque não tem a lavagem adequada do material, e aí por conta disso nas cooperativas ela não pode ser reciclável, e aí eles são descartados. E aí, complementando a fala que provavelmente do Gabinete de Obras vai falar sobre a questão da parceria público-privada com a Corsã. Teoricamente, essa verba teria que ser para a parte de saneamento, para ajudar no saneamento da cidade e também auxiliar nos projetos para educação ambiental da cidade. Mas que por conta da urgência que foi as obras do DICS, se necessitou então o uso da verba da Corsã. Então, muito obrigado a todos pela atenção e passo a palavra para o vereador aí. Muito obrigado, vereador. Valeu, Douglas. Então, passo a palavra agora para o André Padilha, chefe de gabinete da Secretaria de Obras, por favor. Bom, então, esclarecer as dúvidas pertinentes à Secretaria de Obras, tentar ser o mais breve e sucinto possível, mas que consiga dar um esclarecimento. Então, a questão que o Paulo Sérgio, né, levantou referente às casas de bombas, né? Em 20 de abril de 2024, iniciou-se um contrato de manutenção das casas de bombas. Então, dia 20 de abril, a empresa iniciou as operações de manutenção, e ali em maio, ali na virada do mês, a gente teve tudo o que aconteceu e perdendo todos os equipamentos que se tinha. Então, ainda bem que se tinha esse contrato, porque isso iria a manutenção. E no decorrer desse ano, foi identificado vários problemas de manutenção dentro das casas de bombas, que não era deveria ser. E assim, que o cuidado da exposição do Rio São Francisco, com bastante know-how no assunto, sabe o que está fazendo, e ela então vem desde então fazendo essa manutenção nas casas de bombas. Eu queria aproveitar, vereador, e saudar a presença da ex-vereadora Maria Eunice. Muito obrigado. Voltando, a gente teve a sorte de ter esse contrato em execução. E foi através desse contrato que a gente conseguiu colocar todas as casas de bombas em atividade novamente. Manutenção dos motores, manutenção das subestações, e cerca de mais ou menos foram entregues às subestações de energia. Até então as casas de bombas vinham funcionando com geradores, 100% funcionamento através de geradores. Agora os geradores já estão só como forma de um backup de energia. Então a energia da concessionária está chegando nas casas de bombas. Com relação a projetos, né? Deixa eu pegar aqui, acabou que eu não consegui mostrar ali, ficou pequena as letras,
mas para se ter uma ideia, as casas de bombas já tem um projeto de modernização das casas de bombas, né? Então a contratação ela já foi concluída, um prazo de execução de estimado na casa de milhões, e a execução ainda não foi iniciada em função de recurso para essa finalidade. Então, o novo sistema, né, como perguntou, é sistema antigo, sistema novo, esse é um sistema já levantado após as enchentes, né? Muito foi falado, é o antigo. Isso. E tem o projeto novo de modernização daí. Então, atualmente as casas de bombas elas estão operacionais, né? Então elas estão estáveis e fazendo a sua função. A modernização, o que ela traz com a modernização das casas de bombas? Atualmente, dentro do poço da casa de bomba, ela tem um poço, ela tem que chegar em torno de 1,5 m, 1,80 m de lâmina de água para os motores entrarem em execução. Então a gente precisa ter um acúmulo interno na microdrenagem para essa água subir na casa de bomba e de fato o operador poder acionar os motores. O que a gente percebe? Né? Começa a chover, o pessoal vai para lá, a população, e a gente superentende isso, que dentro da sua preocupação vai para a casa de bombas, mas o motor não está ligado, mas o operador tem que ter um limite mínimo para poder acionar os motores. Com a modernização está previsto motores anfíbios ou submersos, que é uma tecnologia diferente. Então, a lâmina dentro do poço do poço da casa de bombas, ela vai baixar para 30 centímetros. Não vai precisar ter 1,5 m a 1,80 m para acionar os motores. Quando tiver em 30 centímetros, o motor já vai conseguir fazer entrar em funcionamento e tirar essa água de dentro da cidade. Então não vai precisar ter o acúmulo para depois o acionamento. O próprio motor já vai conseguir fazer de fato essa drenagem, puxar essa água de dentro da cidade, além de toda a questão de serem motores blindados, né, para essa finalidade de qualquer nível de água eles estarem. Então isso que eu tenho de informação referente à questão das casas de bombas. Com relação ali, que chamou a atenção que o seu Wilson Liri falou, né, que em 80... Opa! Gerador de backup. Continua tendo um operador na casa de bombas. Tem que ter toda a limpeza ali, então se tem operadores nas casas de bombas, né, para essa finalidade. Exatamente. Então tem operadores de segurança que fazem esse trabalho constantemente, tá? E para ressaltar, tem exatamente esse cuidado e esse monitoramento. As casas se ter um centro de comando de operação, então vão ter sistemas mais modernos, sistemas com acionamento automático, sistemas de monitoramento. Então tudo isso contempla dentro desse projeto de modernização. Não é simplesmente só trocou um motor com eixo por um motor submerso. Não, tem todo um sistema de tecnologia também que vai ser implementado, tá? O que o seu Wilson Liri, né, ele falou que lá em 89 tinha as casas de bombas, mas não se tinha as bombas, né, seu Wilson? Então, a cada tempo, conforme as coisas vão acontecendo, a gente vai tendo que tomar novas ações, né, tomar novos direcionamentos. Na bomba 6, isso. Ali o pessoal bem colocou, né, com relação à limpeza dos cabos, é um trabalho que faz parte da competência da Zeladoria e Serviços Urbanos, a limpeza dos cabos dos postes, né, e de tempo em tempo as empresas estão, né, a RGE junto com as empresas de telefonia estão realizando os mutirões de limpeza. Com relação ao questionamento do Michael, né, que ele fez ali o fechamento da Bianchini, a gente já estávamos com a questão da dúvida, né, tinha-se a ideia inicial de uma comporta, só que a gente começou, e isso é um debate interno da equipe de engenharia, que todas as ideias que se tem, não é tipo assim, a gente tive uma ideia, vai uma decisão única, exclusiva e executa. Não, tem todo um colegiado de engenharia
que faz esse debate para ver a melhor solução a se implementar. Então, lá na Bianchini, inicialmente tinha-se a questão da comporta, né? Ao primeiro ver seria o ideal, mas só que exatamente entrou na questão das manutenções, as manutenções das comportas, o sistema, no momento que começasse a ter alguma previsão de chuva, já teria que ser fechado a comporta, porque não é a qualquer momento que se pode fechar. Então, manutenção, acionamento, tudo isso seria impactante para a empresa também, né? Então, com todo esse contexto técnico e financeiro, pensando também na saúde da empresa, foi-se já decidido que vai ser feita uma elevação, né? Então vai ter uma via elevada que vai ser, ainda está, né? E aqui volta a questão dos estudos, né? Teve uma audiência que o pessoal até estava num tom de deboche, estudos, mas tem a necessidade de se ter os estudos para não fazer qualquer coisa, para não se colocar um sistema que não acabe não sendo eficiente. Então, a equipe de engenharia agora está em estudo dessa solução, que serão levantados, né? Não sei se vai ser de parede de concreto, tipo muro da Cassol, ou se vai ser de terra armada, mas vai ser feito um fechamento, né? Fechamento lateral e uma via de acesso. Essa via ela vai se avançar, provavelmente ela vai passar do ponto da guarita. Tu conhece bem a região ali, sabe, tem a guarita, vai ficar bem antes da guarita ali para ter essa elevada. Sim. É. Sim. Mas ali é uma competência que já sai da prefeitura, né? Já entra numa autarquia do DENIT, né? Então já é uma coisa que até inclusive nós tínhamos essas dúvidas com relação ao sistema de proteção ali. A via de serviço ali, né? Sim. Não, mas ali eu acredito que em questão foi liberado naquela época das enchentes em função de ser necessária a via de serviço, mas em questão de se tornar uma via de acesso público, acho que o próprio DENIT não autoriza que é a competência deles. Então, só para te esclarecer que já o estudo, já foi definido qual a solução que vai ser tomada ali, né? Então não vai ser comporta, em função da manutenção, de tudo isso que a gente, até vocês... Não, é preocupante ali, tu precisa, eu não sei se acho que dá cerca de 30 metros de comporta. É um vão muito largo e alto, né? Então é uma extensão muito grande. Imagina, para fechar uma comporta daquelas ali para manutenção para toda a operação da empresa. Sim. E então essa já vai ser a solução adotada ali. Agora está em fase de pré-projetos, né, de estudos para poder fazer, aí encaminhar para estudos de terreno e tudo mais ali. Tá? Com relação ao hidrojateamento, né, a gente está com 3 caminhões que foram cedidos pela Corsã para essa finalidade, que é o que tem sido executado no município. Então o serviço que está sendo executado atualmente é com os caminhões da Corsã. A gente tem uma licitação que ela está desde outubro do ano passado. Tivemos vários apontamentos do Tribunal de Contas em cima disso. Em fevereiro, o prefeito tinha assinado já, homologado, e o Tribunal de Contas veio com novos questionamentos, novos apontamentos, e a equipe jurídica explicando e esclarecendo tudo. Eu tive a informação que acredito que agora, nesse mês ainda, é capaz de sair a contratação definitiva. Então, isso aí a gente vai conseguir ampliar a gama de equipamentos e automaticamente ampliar o atendimento na cidade. Então a gente precisa fazer um trabalho
que como se diz assim, passar o rodo em toda a cidade com hidrojateamento, porque todas as ruas do lado oeste estão assoreadas e o lado leste também, em função de toda a chuva que se teve, também a gente tem bastante pontos de assoreamento e erosões e tudo mais. Então o hidrojato ele é fundamental hoje em dia. A preocupação não se está em função dos diques e das casas de bombas com relação à proteção da cidade, e a preocupação se dá em função dos alagamentos pontuais. Tem algumas regiões que a gente já conseguiu pontualmente combater, algumas que já eram recorrentes e algumas novas que surgiram pós-enchente. Então tem pontos que surgiram de novos pontos de alagamento que com os caminhões de hidrojato a gente já conseguiu amenizar e solucionar. Então acredito, e a gente acredita muito, que com a vinda dessa nova contratação a gente vai conseguir ampliar esse serviço e aí sim de fato voltar a ter uma tranquilidade, né? Que hoje em dia, se der uma chuva dependendo do período, uma chuva de 20, 30 milímetros, se der em 10, 15 minutos, né? Como a gente viu no treinamento lá da Humus, em questão de 20, 30 minutos, dependendo a intensidade da chuva, vão ter vários pontos de alagamento. Então, o hidrojateamento também não soluciona, porque eu acompanho, assim, bem de perto, sábado e domingo a gente faz bastante hidrojateamento, assim, e muitas vezes a gente vem, abre ali a boca de lobo e passa o hidrojato, desobstrui, mas a gente tem questão de erosão. Depois que o município foi atingido pela enchente, olha, ficou muito mais difícil, pessoal. Tá? E tem muito ponto de erosão onde a tubulação cedeu, e aí a gente desobstrui essa boca de lobo aqui, mas ela não vai dar vazão igual. E às vezes 2, 3 bocas de lobo que a gente desobstrui, mas lá na frente tem um cano maior que... Então essa situação que também é bem importante a gente salientar, que assim, só o hidrojato também não resolve, a gente tem que ter algumas ações... Tu diz com relação ao que está sendo executado, é uma cedência que a Corsan fez ao município, em parceria, de 3 hidrojatos. Tá? Mas a contratação nova é responsabilidade da prefeitura. Então, essa licitação que está em andamento ainda, que já deveria ter sido até contratado pelo período que se estendeu, mas devido aos apontamentos do Tribunal de Contas, né, ele está um pouquinho mais dificultoso. Não sei o que aconteceu lá no início do processo, né, então a gente não tem essa informação do que foi de fato que o Tribunal de Contas achou, e começaram os questionamentos, e esses questionamentos eles têm se estendido. Então vai lá, justifica, explica uma situação, quando vê eles vêm com outro questionamento, mas e a gente está junto com a equipe de engenharia sanando essas dúvidas deles para que possa liberar para a contratação e o serviço executar de forma também que não venha prejudicar os técnicos envolvidos e nem a prefeitura, né, nesse processo. Valeu, André, muito obrigado. Agora quero passar a palavra para a vereadora Neuza Rufato fazer sua saudação final. Eu gostaria de dizer que o seu Paulo, né, nós dividimos ali da parte do dique, a rua do rio lá embaixo, que ali ficou totalmente inundado, né? Foi a enchente, foi até as casas. Mas se não fosse a elevação da rua, Niterói teria a enchente, tipo do lado leste, que iria até o aeroporto da base. Então, aqui é considerado esse lado como alagamento, ainda não foi considerado como enchente, mas na parte do outro lado do dique é enchente, né? E eu acompanhei essas questões. Niterói é um dos bairros mais antigos, né? E a gente tem muitos problemas de erosões aqui. E precisa, assim, um contrato está sendo feito da prefeitura, ainda não foi. Do caminhão, da retro e do hidrojato. E tem muito trabalho aqui, assim como tem do outro lado, que teve enchente, mas aqui também tem. Se a gente não cuidar da limpeza da cidade, das bocas de lobo, das redes, né, qualquer chuvinha alaga, e alaga muito, né? Então, a gente, nas primeiras ruas lá de Niterói, a gente tem um problema, né? Que é a questão também das casas de bomba, se não ligam logo quando chega naquela marca. Se não ligar, as primeiras ruas alagam. O pessoal ali já sofreu bastante, já perdeu muitas coisas, né?
Mas, graças à elevação, se teria atingido a João de Barro até o aeroporto aqui da base aérea, né? Então, mas é um trabalho longo, a gente tem muito trabalho pela frente, principalmente depois das enchentes, né? E principalmente a construção desses diques, para evitar que futuras enchentes aconteçam, porque o povo não aguenta mais. Foi muito difícil, né? E eu agradeço a tua iniciativa, vereador. Parabéns, né? De ter esse momento junto com a comunidade de esclarecimento. Muito obrigada. Pessoal, se vocês observarem, vocês vão ver que assim, ó, há um comprometimento da Câmara de Vereadores, há um comprometimento muito grande das secretarias. Eu faço parte da Secretaria do Meio Ambiente e em determinado momento vocês podem ver eu num sábado ou num domingo levantando tampa de boca de lobo. Então a gente não se deslumbra por cargo, tá todo mundo botando a mão. Sábado e domingo, você sabe, nosso expediente é das 8 da manhã às 5 da tarde. E a gente tá assim, ó, fazendo o possível. Incansável, gente. É sábado e domingo, vocês vão ver isso com frequência. Claro, 3 caminhões de hidrojato no município é pouco. Mas você pode ter certeza que assim, a Câmara de Vereadores, junto com a Prefeitura e suas secretarias, estão trabalhando. E a gente tem essa preocupação. Eu agradeço a presença de todos. Muito feliz, eu acho que hoje, apesar de ter um menor público, mas eu acho que as perguntas foram bem colocadas. E eu acho que também o trabalho que tu trouxe ali da apresentação, acho que foi muito importante. Gabriel, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de a gente poder se pronunciar e ouvir as demandas dos nossos munícipes. Valeu, Marcelo. Quero agradecer primeiro a presença, vereadora Neuza aqui junto conosco, Secretaria de Obras, por meio do André, Secretaria do Meio Ambiente, o Marcelo e o Douglas, vem agregando aí também. O Marcelo já está desde a primeira audiência participando, né, Marcelo? E hoje o quórum ele foi menor e a gente vem mobilizando essas audiências com o intuito de conseguir levar para a comunidade, para os bairros, esse retorno do que está acontecendo e como está o andamento das obras, porque aqui em Canoas a gente vê muito essa dificuldade das informações circularem, né? E ainda mais depois das enchentes, onde a gente vê tanta fake news nas redes sociais, tanta gente se promovendo por meio de mentiras, por meio do pânico com a população, de mais importância ainda, né, de mais necessidade, a gente conseguir ter esses momentos de se colocar frente a frente, olho no olho, com a comunidade, ouvir, e a gente conseguir trazer esse retorno do que está acontecendo. O que nós da Câmara estamos fazendo, eu, a vereadora Neuza, o que a Prefeitura vem fazendo, e ter esse retorno para a comunidade, para as pessoas. Então, toda a audiência ela é documentada. Então, por isso até o microfone, né, sem som, mas depois se vocês forem ver a live lá no canal da Câmara, vocês vão ver o áudio ali captado, então tem todo um preparo para que consiga ter esse registro formal. Tem a ata também, que vocês podem acessar no site da Câmara, então vocês podem entrar lá na aba, no site da Câmara de Vereadores de Canoas, a aba Comissões, a comissão ali de meio ambiente, de obras, habitação, enfim, a maior comissão da Câmara são 6 itens, mais um que não está no nome, que é transporte. Mas vocês podem clicar ali e daí tem as atas dos meses de 2025, das atividades, das audiências que a gente vem realizando. E então, né, essa atividade, hoje mesmo com um quórum menor, é importante para a gente conseguir ter esse contato mais direto, porque não é sempre que a gente consegue estar frente a frente com os vereadores, estar frente a frente com as secretarias aqui do município e estar fazendo as suas colocações, trazendo seus questionamentos e tendo os esclarecimentos, né, sobre a situação do município. Então, esse é o objetivo principal, a gente promover uma democracia participativa em Canoas, com participação popular, as pessoas participando de forma afirmativa, então trazendo suas reivindicações e a sua urgência para o poder público. E quero deixar registrado também
E as mobilizações de Canoas foram responsáveis pela portaria número 9, que o André apresentou ali, do governo do estado. Porque o Eduardo Leite até então não tinha se mobilizado em relação aos critérios, não tinha se mobilizado em relação à liberação dos recursos, mas aqui em Canoas a gente deu exemplo desse trabalho conjunto. Então, todos os setores trabalhando e a gente conseguindo alcançar, por meio da pressão popular, por meio da pressão institucional, da Câmara de Vereadores, da Prefeitura, conseguir que eles publicassem os critérios para a liberação dos recursos pelo Funrigs, que é o fundo que o Eduardo Leite estava deixando ali render na conta do Estado e não repassando para os municípios. Então o André colocou aqui, outros municípios estão muito mais atrasados. Aqui Canoas, comparado com outras cidades aqui da região metropolitana, a gente está adiantado, mas é claro, né, não está como as coisas deveriam, como a gente gostaria que estivesse, as obras concluídas, o contrato do hidrojato já em vigor, a limpeza das ruas, a questão da desobstrução das tubulações de esgoto aqui da cidade de Canoas. Então, a gente vem fazendo essas audiências também para trazer essa urgência para o poder público, porque é muito importante cada questionamento, cada colocação, para que a gente consiga levar lá para a Câmara, para que a gente consiga levar para a Prefeitura, para os órgãos competentes, essas reivindicações. E assim a gente conseguir fazer pressão e conquistar aquilo que é nosso por direito, né, que é a reconstrução de Canoas. Então, para finalizar, assim, quero dizer que esse ano de 2025 está sendo o primeiro ano da reconstrução e que vai determinar os próximos 20 anos, se não 30, 40 anos de Canoas. Então, todas as atividades que a gente vem fazendo, isso aqui é um registro histórico também de uma mobilização para as próximas gerações de Canoas, para que nunca mais aconteça o que aconteceu em 2024 e que nunca mais repita a vulnerabilidade social como aconteceu em 2024 com essas enchentes que atingiram mais de 180 mil pessoas em Canoas, mais de 80 mil residências, e que a gente precisa estar consciente disso para não deixar repetir novamente. Então, no mais, quero agradecer a presença aqui da Prefeitura, agradecer a presença da vereadora Neuza, minha colega, a nossa sempre vereadora Maria Eunice também, que também era a única vereadora mulher nas últimas 2 legislaturas da Câmara de Vereadores de Canoas, e também da comunidade aqui presente. Vocês são muito importantes para a cidade, muito importantes para nós, da Câmara, e para a Prefeitura também. Então, gostaria então de finalizar os trabalhos e anunciar o encerramento dessa audiência pública. Obrigado, gente.